Mas, assim, eu vejo que é o Senhor nos levando para esse lugar, sabe? De construir família e filhos e dando a oportunidade da gente mudar a nossa geração. Porque é a partir daí, tipo assim, os meus filhos, eles vão crescer, estão crescendo num lar cristão. Tudo diferente, né, amiga? Total, sabe? Daí, às vezes, a Alice vem, ai, mãe, quando tu era criança, quando tu era adolescente, sabe? Ela vem me questionar, eu falei assim, Alice, quem não tem Jesus não é assim, Alice, vocês estão tendo outra realidade. E glória a Deus por isso, sabe? Então, assim, pra mim é muito gratificante poder criar a minha família e os meus filhos no Senhor, sabe? A gente vê tanta bagunça, assim, no mundo e poder, assim, eles já crescerem conhecendo a Cristo, porque essa é a minha oração todas as noites. Senhor, pega o coração deles, transforma, porque a gente sabe, a gente cria, a gente fala, mas a gente sabe que a mudança deles é só através do encontro, né? Então tá, seja bem-vindo a mais uma edição do PDC, nosso segundo episódio dessa temporada. Você recebeu de Deus no último? Conta pra gente aí nos comentários como é que foi. Tive muitos feedbacks daquilo que o Senhor ministrou, falou, nos ensinou através dos dons. Foi um episódio de bastante aprendizado, de muitas dúvidas também que surgiram daquele assunto. Mas o que eu acho muito legal é a fome que foi despertada por esse assunto, que sim, é para esses dias, é para hoje. E assim como o Senhor ministrou na vida de tantas pessoas no último episódio, nós queremos que hoje não vai ser diferente. Mas antes de falar com a minha convidada, com a minha amiga, eu queria te lembrar de pegar esse episódio, de compartilhar aí nas tuas redes, porque essa também é uma ferramenta para evangelização, para edificação. Temos testemunhos de pessoas que tiveram feridas da sua alma, até mesmo curadas através das histórias, através dos relatos, porque os testemunhos eles sempre apontam para Cristo. E cada vez que a gente testemunha algo, é o que Apocalipse fala, né? Que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. É como se a gente estivesse falando de novo. Faz de novo, Senhor. É uma oportunidade para que o Senhor faça de novo. Por isso, pega esse episódio de novo e compartilha aí nas tuas redes para que cheguem mais pessoas, para que mais pessoas conheçam esse amor que nos resgata, que nos liberta e que nos cura. Mas antes ainda de falar da nossa convidada, eu queria relembrar as mulheres que nos dias 19 e 20 de junho nós teremos um evento super especial, muito aguardado, que já está sendo preparado, que nós já estamos em oração e crendo naquilo que o Senhor vai fazer. É a nossa conferência de mulheres, ou Encontros Conference. Um nome ali para o marketing mais bonito, mas é necessário fazer uma inscrição para esse evento. Ele é totalmente gratuito. Mas nós queremos te receber, mulher, da melhor forma possível. Nós queremos preparar todo o ambiente para que você seja acolhida, recebida e que você possa sentir o amor de Deus de forma plena. Então, entre no site aí, o site vai aparecer aqui, te inscreva, convide uma amiga e nós cremos que será um tempo do mover do Senhor. Mulheres curadas, restauradas, que saem de dentro das quatro paredes e impulsionam o mundo ao seu redor, contagiam o mundo ao seu redor. Nós queremos que o avivamento passa por isso, por pessoas que entenderam quem são e vão lá para fora e levam o amor do Senhor. Então, 19 e 20 de junho, Encontros Conference. Te inscreve aí, convida uma amiga e vem conosco. E comigo aqui hoje, então, minha amiga de anos, Rosana. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E eu tô muito feliz de poder participar. Para mim é bem desconfortável estar onde eu tô. Mas esse ano eu comecei, assim, uma batalha interna comigo. E eu falei, vou parar de fugir do que as pessoas me convidam para fazer. E esse é mais um dos desafios do desafios. A Rô tá conosco e é muito legal, porque eu lembro do teu pedido de noivado, amiga. Num culto de jovens, quando o Cristi pediu em noivado. Depois, acho que o batismo eu não me lembro. Mas o casamento, depois o nascimento das crianças. Sim, a gente viveu muitas
muitas coisas juntas. E é uma alegria ver tudo que o Senhor tem feito na tua vida. No último episódio eu falei um pouquinho de ti, não falei teu nome, né? Mas eu falei um pouquinho de ti, porque é incrível ver o que Deus está fazendo esse ano na tua vida, né? Quantos anos você tem, amiga? Eu tô com 30 anos. 30 anos com carinha de 20 e poucos. Ah, amém. Preciso de uns botox aqui, mas... Mãe de quantos? Mãe de 3. Quem são eles? Conta pra gente. Alice, de 9, vai fazer 10. O Theo, de 6, faz 7 agora em maio. Nosso boleiro. E o Gael, que vai fazer 2 também. E enchem a casa, né? Sim, casada com Cris há quanto tempo? Tô casada com Cris. Esse ano faz 11 anos que a gente tá casado e a gente tá junto há 15 anos já. Meu Deus, mais de metade da vida. Uhum, metade da vida com Tudo ele, nem lembro. Muito cedo, né? Muito cedo, eu tinha 15 anos quando a gente começou a namorar, mas eu já conhecia ele desde os 13. E a gente começou a namorar na escola, a gente se conheceu na escola e na minha casa a minha mãe só era convertida, então eu tinha padrão do mundo, então a gente começou a namorar muito cedo. Logo ele entrou pro quartel, logo foi tudo muito rápido. Quando vê, ele já estava até morando lá em casa, a gente estava vivendo uma vida de casado e eu novinha assim, né? Conta um pouquinho, Rô, como Jesus chegou na tua família? Tu falou que tua mãe era cristã sozinha. Sim, a minha mãe, ela começou a ter problema de saúde e uma amiga apresentou ela, assim, levou ela na igreja e tal, lá no centro de Porto Alegre, não era na nossa. E aí ela teve um encontro com o Senhor, assim, e o Senhor foi fazendo na vida dela. E só que a gente não queria, assim, né? Porque eu acho que hoje é muito... Hoje chega a ser algo hype ser crente, né? Uhum. Antigamente era muito quadrado, assim, sabe? E antigamente 10 anos, mas não parece muito, mas pra gente, assim, ai, não, crente, evangélica. Ainda mais pra uma adolescente. É. Então, pra nós, assim, tipo, a minha mãe tinha a fé dela lá, tal. A gente acreditava em Deus e achava que, ok. Então, a minha mãe ficou 5 anos só ela crente em casa. O meu pai até se batizou, mas o meu pai era mais convencido do que convertido, né? Ele até tentou, assim, mas ele acabava que não conseguia, porque ele não teve um encontro real com o Senhor, eu acho, né? E daí a minha mãe já não estava mais aguentando, assim, a gente namorando em casa, porque pelo menos ela pensava assim, ai, tá namorando, pelo menos tá dentro de casa. Sim, tá perto de mim. Tá perto. Então, ela acabava que deixou, né? Foi indo, assim, meio que goela abaixo, assim, não era uma coisa que ela gostaria, que ela queria. Mas a gente que meio que impôs e foi fazendo, né? Mas chegou um dado momento, assim, que ela já não estava mais feliz, assim, com meu pai, né? Já não estava mais dando. E daí ela ficou sabendo da igreja que ia abrir. E ela falou, vai lá conhecer aquela igreja. Vai lá ver se tu muda de vida, se muda, porque senão não tem mais como. Eles vinham com conflitos no casamento. Muito, muito. Porque meu pai tinha vícios, meu pai jogava e tal. Então, foi muito difícil para minha mãe, assim, segurar sozinha, né? Mas, assim, foi Deus mesmo, assim, porque ela até... Eu não me lembro muito, mas ela até comenta, assim, que ela era muito triste, ela trabalhava pra, tipo assim, pra fugir, sabe? Eu me lembro que eu ficava com meu irmão em casa sozinha, ela vivia trabalhando porque ela queria fugir dos problemas, era o meio que ela tinha. Nossa. Aí, depois que ela se converteu, assim, que foi mudando, assim, sabe? Mas, mesmo assim, a família toda contra, então, pra ela era muito difícil, mas ela sempre convicta, ela sempre fala, né? É eu e minha casa, é eu e minha casa. Até que o meu pai veio com meu irmão, só que eles vieram numa sexta-feira. E era culto de jovens. Aí eles vieram, tá, meu pai curtiu, eu não me lembro se foi nessa vez, mas assim, ó, foi muito rápido, foi tipo assim, meu pai veio e meu pai já largou o cigarro. Nossa. Porque ele teve uma convicção, assim, muito forte, sabe? E era uma coisa de muitos anos ele lutando pra largar, e ele não conseguia largar. E daí ele, assim, largou o cigarro. Só que daí eu me lembro que ele chegou em casa e falou assim, a gente foi ali naquela igreja e tal, é de jovens, vão vocês. Falou pra mim e pro Cris. Aí a gente começou a vir, eu e o Cris, a gente veio conhecer, porque a gente não tava bem. A gente já tava 4 anos junto, mas é assim, padrão mundo, então era trancos e barrancos, muita luta, muita luta. A gente começou a vir, abraçaram a gente, assim. Era muito difícil, porque eu não conseguia abraçar. Então, eu me lembro que quem me recebeu foi você, a Bi e a Fábio. Foram quem me marcou muito, assim, sabe? A Fábio sempre com aquele abraço dela. E falou, ela que me ensinou a abraçar, né? E a gente foi muito bem recebido. E fora que a gente começou a ter experiências, assim, ver a transformação, sabe? E daí foi que a gente veio, acho que começou a vir em julho. E em dezembro a gente se batizou. Nossa, foi rápido. É, eu confesso, assim, que eu fui indo, assim, meio que na onda do Cris, assim, sabe? Porque ele
ele teve uma revelação mais rápido. Só que daí, como eu era muito dependente emocional dele. Então, como eu vi que tava tendo mudanças nele, quer saber, eu vou também, porque eu preciso disso. Então, eu confesso, assim, que eu me batizei. Não foi com aquela convicção, assim, vou me batizar porque eu sei que eu vou morrer pra velha vida. Mas foi mais assim, porque tava tendo mudanças, então é isso que eu quero. Quero continuar nisso e descobrindo conforme vamos vendo. E daí acabou que a gente se batizou. Eu tava com dúvida e tal, e daí ele falou, não, eu tenho certeza que eu vou me batizar. Daí eu fiquei um tempo assim, eu vou me batizar também, tá tendo mudança e tal. É real isso, né? E daí eu me batizei. E daí depois, assim, só foi fazendo. E amiga, tu veio, vocês vieram jovens, muito, muito novos, assim, juntos, vivendo, como tu falou ali, uma vida de casal. E aí vocês vêm para uma vida com Jesus, para um reino que tudo é muito diferente. Muito. Muda lá padrões, comportamentos, fala, lugares que ia, vestimenta. Como foi para vocês dois, saindo da adolescência ali praticamente, entrando na juventude, essa mudança repentina, tudo? Sim, eu confesso assim, que faz 11 anos isso, né? Então tem muita coisa assim que eu não me lembro. Tem muita coisa aqui, por causa das gestações, assim, eu não me lembro. Mas eu tenho uma certeza, assim, que foi muito natural. Não foi nada assim, a gente começou a vir, eu tenho que largar isso, tenho que largar aquilo, tenho que parar com isso. Não, foi natural, a gente foi vindo e daí começou a incomodar, sabe? Tipo assim, eu usava coisa muito curta, já comecei a não gostar mais, já não me sentia muito bem com aquelas roupas. Tinha uma fala meio... Nunca fui de falar muito palavrão, mas tinha uma fala meio, assim, estranha, daí comecei a mudar. E foi muito aos poucos, assim. Quando veio, tipo assim, eu já estava transformada, sabe? Porque realmente a gente veio com um intuito, só que Deus foi fazendo, assim, para nós. Foi muito sobrenatural. Eu não tenho essa lembrança, assim, tal dia eu fiz isso. E foi indo, tipo assim, a gente ia muito em festas e tal. Então a gente foi parando de. Logo que a gente começou a vir, a gente continuava indo, só que já começou a incomodar, sabe? A gente não se sentia bem. Teve até um dia, assim, a gente foi numa festa e a gente olhou assim, não é mais para nós, né? E daí a gente foi vendo, assim, que não era mais essa vida que a gente queria, né? Mas é muito bom, bem né? uma ação do Espírito Santo, né? Às vezes, essa semana eu atendi uma menina e ela disse, a minha mãe acha que vocês estão impondo isso pra mim. Porque ela veio de um contexto ali de enfim, práticas homossexuais, tudo. Ela disse, a minha mãe acha que é fogo de palha. E ela disse assim, nunca ninguém me forçou. Como eu explico isso para ela? Eu disse, não precisa explicar o sobrenatural. Só disse para ela, vê, mãe. Vê o que Deus está fazendo. E é natural do Espírito. É os de repentes do Espírito Santo, né, amiga? É uma coisa que é no interior. A gente não consegue explicar. Não consegue. Assim, é muito... Eu acho que quando a gente tem um encontro mesmo, assim, a gente só flui, sabe? Não é nada forçado, assim, agora eu preciso... Porque daí eu acho que quando é assim, eu tenho em mim que não teve encontro, sabe? Quando eu, tipo assim, eu preciso... Imposto. Não, é algo natural, sabe? E foi muito... E foi aquilo, assim, a gente começou a vir e daí a gente nunca faltava, sabe? A gente não falhava. A gente estava sempre aqui sexta-feira, no domingo, porque a gente tinha essa fome, essa sede, sabe? E eu vejo isso, sabe? Quando é um evangelho biblicamente correto, dá fruto, né? Não é um eu achismo, assim. Eu me lembro, o pastor, ele era muito duro na época, assim, e chamava os irmãozinhos que estavam falando, meu irmão era um deles, né? Tava sempre chamando atenção, porque é algo sério, né? Muita gente vem e acha que é brincadeira, mas não, é sério, tem transformação, né? Eu lembro do Dudu num retiro. Vou contar, Dudu, vou te entregar. Mas eu lembro de um retiro. Eu não sei o que ele aprontou no quarto dos guris. Eu acho que ele não deixava os guris dormir. Ele vivia aprontando. E teve uma noite que o Felipe botou ele limpar os banheiros de madrugada. Dudu, tu não vai dormir, então tu vai limpar a banheira. Gente, olha, ferveram, né? Mas boas histórias. Agora a gente dá risada do que a gente viveu. Mas ser líder de jovens era demais. Não é fácil. Mas, amiga, tu falou algo que eu achei interessante, né? Esses dias eu também conversava com uma pessoa e ela disse assim, eu acho que tu tinha que falar mais sobre as roupas das pessoas, tu tinha que dizer, essa roupa não é isso, essa roupa não é aquilo. E na hora, assim, eu fiquei pensando naquilo, né? Fui pra casa refletindo, assim, será que a gente é omissa, né? No cuidado, tudo. Mas o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Óbvio que a gente tem que ensinar o novinho na fé, aquele que chega, a gente tem que ensinar.
Mas a gente não pode impor, como tu falou. Porque quando a gente impõe, por exemplo, vou andar com uma camiseta dentro da minha bolsa, se alguém vier com uma roupa assim muito indecente, vou fazer colocar minha camiseta. Eu penso que é uma mudança externa apenas. E tem que ser algo, como tu falou, interno, de dentro para fora. É uma mudança no nosso interior que o Espírito Santo produz, que reflete na nossa vestimenta, no nosso falar, no nosso comportamento. Então, é algo genuíno do Espírito mesmo, né? Porque senão é fogo de palha. É uma coisa muito natural, né? É algo assim... E às vezes a gente até olha assim, meu Deus, como é que tu não tá vendo que tu tá assim? Como é que tu não... Mas não tem como a gente, porque daí é isso, a pessoa vai começar a botar uma roupa mais decente, mas é porque foi imposto. Porque daí na vida, no dia a dia, não vai ser essa roupa, né? Sim. Então daí não tem por que tu te... Essa atribuição do Espírito Santo de trazer essas mudanças, eu acho que ela é a maior evidência do novo nascimento. Às vezes as pessoas acham, eu preciso ser batizado no Espírito Santo para ter uma evidência de que ele se move em mim. Não. As transformações que ele faz na nossa vida são a maior evidência de que ele já está operando. Aquilo que era bom para ti, né? Deixou de ser bom. O que te dava prazer, hoje já te dá uma, não, me incomoda até. Mas, Rô, tu veio lá de uma juventude, de uma adolescência, que é um período super conturbado, né? Para nós, para todo mundo. Passa por aquela fase de conflitos, aquela fase hormonal, de se descobrir quem é. Que marcas o mundo te deixou desse período? Porque tu não viveu boa parte desse tempo com Cristo. Então, tu veio de um lar que não era disfuncional, tinha um pai, tinha uma mãe, mas que passavam por conflitos. Não era em partes, né? Porque eu acho que tem um padrão certo, assim, de ter um relacionamento, né? Então, a minha mãe, eu cresci assim... com a minha mãe e meu pai, eles sempre estavam brigando, assim, sabe? Porque não adianta, é padrão mundo, não tem padrão. Na realidade, padrão mundo não tem padrão, né? Então, assim, meu pai e a minha mãe às vezes discutiam, meu pai ficava 1 semana, 2 semanas sem falar com a minha mãe. Meu Deus. E aquilo ali te gerava, assim, uma ansiedade, sabe? Então, eu cresci, assim... com uma certa ansiedade, e quando eu comecei a me relacionar com o Cris, assim, eu senti que eu depositei, toda a minha ansiedade e, assim, eu criei uma dependência emocional dele, sabe? Então, assim, eu fiquei muito amarrada, eu tinha muita ansiedade, assim, até porque ele não... É mundo, então ele não supria nem um pouco das minhas expectativas na época. Então, assim, eu sofri bastante, sabe? Eu sofri muito, assim. Mas eu acho que é isso, assim, mas é tudo coisas, assim, que Deus curou. É tudo coisas, assim, que antes eu cheguei, assim, eu não conseguia contar minhas histórias, porque eu me tremia, assim, eu passava muito mal. Nossa, muita ansiedade. Por contar, e até porque, assim, o Cris, ele foi morar lá em casa, e eu não podia contar pra minha mãe se eu tinha problema com ele, porque ele morava com a gente, né? Então, assim, tinha que estar tudo bem, porque eu não queria que ele... Por mais que eu tivesse problema, eu não queria me separar. Eu não queria terminar. É que nem eu digo assim, o Senhor já sabia de tudo, né? Porque a gente teve motivos, a gente já teve várias vezes que a gente podia ter terminado, porque nada nos prendia, né? E a gente não conseguia se desvencilhar, sabe? Era projeto do Senhor. Eu vejo isso, sabe? Eu falei assim, meu Deus, porque todas as minhas amigas da época, não tenho nenhuma que tem um relacionamento até hoje, que nem eu e o Cris a gente teve, sabe? Todo mundo, tinha relacionamento de tempo quando terminava. Porque é mais fácil, né? Só que a gente... E eu me lembro que eu falava assim, ai meu Deus, por que eu não... Ai, deixa, né? Não quero mais. Mas não conseguia terminar assim. E eu acho que a marca maior, assim, é muito triste, né? Depois que a gente conhece a verdade... A gente vê que a gente bota expectativas, assim, em coisas vãs, né? Em coisas, assim, que não vão suprir nossas expectativas. E a gente sofre muito, né? Sim. O Cris veio de um lar disfuncional. Você também. Como foi esse ajuste, assim? Você falou, né? Eu botava expectativa, eu criava expectativa nele, não. Mas como aí Cristo foi chegando, foi curando, foi trazendo luz. Como foi esse processo? É Deus, por causa que foi assim, ele começou a vir, a gente começou a vir, né? Só que, na minha cabeça, eu achava que, assim, existia pecadinho e pecadão. Então, pra mim, eu não precisava ter feito tudo isso, porque eu não tinha nenhum problema, assim, porque eu não traía ele, porque... Então, eu achava que isso era bebê, não tinha vício, não tinha nada. E ele já teria que largar todas essas coisas. Então, pra mim, eu sempre pensei assim, pra ele vai ser muito mais difícil parar. Mas foi acontecendo, assim, foi muito natural, sabe? A gente foi vindo e ele foi aos poucos, assim,
parando a gente, né, parando de sair de noite. Mas eu acho que ele sofreu muito, assim, até por conseguir se manter no nosso relacionamento, né? Porque ele não, como eu disse, como tu falou, ele não teve essa estrutura, os pais junto. Sim, ele não então, viu pra ele casamento. era fácil. Eu acho que para ele era muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu vejo assim, que o Senhor com certeza colocou isso no coração dele, sabe? Eu não tive isso, mas eu quero ter. Eu acho que até ele falou no podcast. E eu acho que foi por isso, assim, sabe? E é Deus, né? Eu Projeto falei, de Deus, né, amiga? não tem, assim, nada da nossa história que a gente não possa falar assim, que não tem Deus, sabe? Sim. Deus desde o começo, desde sempre, assim. Até porque quando a gente só conversava, antes de namorar, até assim, às vezes, na madrugada no MSN, a gente conversava, ele me mandava uns louvor aleatório, porque a avó dele, se eu não me engano, era cristã, assim, conheci e tal. Então, ele me mandava, assim, uns louvores e tal, né? Daí, tipo assim, de repente isso daí, né? Porque a minha mãe falava um pouco sobre, né? Já tinha uma semente. Já tinha, sabe? Então, a gente vê, assim, que o Senhor fez tudo... Nada foi em vão, assim. Nada do... Claro, tem muita coisa que a gente não precisa passar, né? Mas faz parte, né? A gente construiu vocês, né? Com certeza. E uma das coisas que tu falou ali, numa pergunta anterior, que é uma marca de vocês, é o servir. É essa vida ativa no congregar, estar presente. O que tu diria, Rô? Porque hoje em dia a gente tem uma grande gama de pessoas que, por exemplo, ali casaram, são jovens, 24, 25 anos. Olha como mudou as coisas, né? No meu tempo, os crentes casavam com 18, 19 anos. Eu casei com 19 anos, né? E hoje a gente já fala 25, 26, 27. Tá mudando mais as coisas, velhos, né? Mas a galera casa ali nesse período até 30 anos e tem uma forte tendência a se distanciar do congregar. Agora eu quero curtir, não quero servir tanto. Vai ficar curtindo só os dois. O que tu diria que esse coração tão voltado para a igreja, para o servir, para o estar presente no corpo de Cristo produziu em vocês? Eu acho que a gente, desde o começo, né? Eu não sei, eu acho que é uma característica da nossa igreja, né? Abraça quem está chegando e logo já envolve as pessoas no servir. Então, isso, assim, para nós validou muito, assim, porque a gente se aproxima das pessoas e é um prazer servir, sabe? A gente sempre teve, assim... Desde que a gente chegou, a gente sempre começou a servir e a gente sempre entendeu, assim, que é algo que nos faz... Não é por uma religião, mas é que parece que nos faz, assim... Nos prender mais, sabe? A gente tem... tipo assim, ó... Se eu tô pensando assim, em desistir, vamos supor, né? Porque a gente não pode falar que não, nunca pensei em desistir. Todo mundo já passou, né? Então, mas daí eu penso assim, mas daí eu tenho meu pastor, daí eu tenho meu líder. Começa daí, sabe? Tu tem a quem tu prestar conta, sabe? E daí foi algo assim, que prendeu mesmo a gente. Eu acredito que, claro, o encontro com o Senhor, mas o servir foi algo que, assim, a gente nunca vai deixar de servir. A gente teve um tempo até que deu uma parada, assim, mas a gente viu que não produziu nada, sabe? Parece que daí tu estagnou, porque é muito bom tu tá vendo, assim, o mover da igreja e tu participar desse mover. Sim. Assim, é muito ruim tu chegar assim, estão falando aqui um pouco, estão falando ali, e tu não sabe do que está acontecendo porque tu não participou, sabe? Então, pra gente era isso, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. Então, quando a gente começou a servir, a gente sempre teve isso no nosso coração. Vamos servir, e assim, a nossa alegria era ver pessoas de fora vindo e servindo, sabe? Passando pelo mesmo processo que vocês, né? Porque é muito legal, assim, sabe? Tu vê a transformação, né? Hoje vocês cuidam de vários casais ali no GC, né? E é tão legal ver Cristo sendo formado, né, amiga? A gente prova daquele é melhor dar do que receber. É muito bom, assim, tu poder, tipo assim, conversar com alguém e a pessoa te falar um problema e é normal, tu vai conseguir vencer. Com o Senhor a gente consegue vencer, não, porque às vezes a gente se apavora, a gente se... Acha que é a maior coisa do mundo. E não, o Senhor é conosco, então não precisa se apavorar, vamos lá. E é um suporte, né? A gente entende que é isso, né? Porque sozinha, a gente não consegue sozinha. Às vezes, no próprio relacionamento, às vezes tu não consegue dialogar com o teu marido. Então, se tu tem alguém, assim, como um suporte, vamos conversar, parece que flui melhor, né? E às vezes abre, assim, o entendimento, porque às vezes tu tá naquela... Parece uma panela de pressão, né? Daí tu, quando consegue conversar, assim, parece que relaxa, né? Consegue... Tu vê que não é a maior coisa do mundo, né? E que tem uma solução. É muito legal. Essa é a importância do servir. E essa é uma coisa que a gente sempre vai bater. Porque os tempos estão mudando, tem muita galera no online, é bênção, a gente está aqui através do online. Mas a gente crê que há uma bênção especial
pro congregar. É aqui que a gente é afiado, é aqui que a gente é tratado, às vezes é exortado, né, Rô? Passa por um momento de dizer, olha, vocês estão errando, vocês vão errar, olha o que a Bíblia diz a respeito disso. E nisso a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo. Eu consigo ver, né, a Rô que chegou, que era uma menina que não falava, que ficava trêmula quando tinha que falar algo, e agora assim, solta. O que fez isso? Foi o congregar também, que te colocou às vezes nessa prensa, Rô, vai lá e abre o culto. Sim, muito, né, e muito eu não ia assim por medo e tal, mas eu vejo também, né, que esse medo assim não é da gente, não é algo natural, né? É algo imposto, assim, pra te parar, entendeu? Não vai, tu tem medo, não vai, tu tem vergonha, tu pode falar uma besteira, não vai, sabe? Então, era algo que me parava muito, assim. Era algo, assim, que eu tinha muito medo, assim. Meu Deus, e se eu falar alguma besteira? Até quando tu me convidou, né? Eu falei, ai, será que eu vou? Porque imagina se eu falo alguma coisa, sei lá, por medo, assim, por... Temor, né? Por temor, assim, sabe? Porque eu acho que é muito sério, ainda mais... querendo ou não, vai alcançar a vida, né? Então, assim, eu tenho que ter cuidado, assim, para não falar nada contra e falar o que realmente é. Mas daí, eu não aceito esse medo. Eu vou lá, sabe? No começo, assim, eu até pensei, até por isso que eu demorei para responder, assim, conversei com o Cris, né? Foi muito engraçado, porque eu mandei o convite, aí ela mandou um memezinho lá, um negocinho lá, apavorado, e não falou nada. Aí eu, no fim do dia, tá, mas olha só, tu não me respondeu. Porque eu falei pro Cris, eu acho que eu não vou. Mas ele é muito incentivador, né? Ele, assim, eu não posso... ele tá sempre me incentivando. Ele falou, não, vai lá. E daí, eu tô aqui, né? Glória a Deus, é muito legal. Olha, a gente pode estar falando para pessoas que o medo tá paralisando, né? Tem uma frase que tá martelando no meu coração, a Rô já me ouviu falar, desde o início do ano, que é, quem é o meu Senhor? É o Senhor que me governa ou é o medo que tá me governando? Muitas vezes a gente é governado pelo medo. A gente diz que Cristo é o nosso Senhor, mas quando surge um desafio, quando surge algo novo, a gente é dominado pelo medo. E não pelo que o Senhor diz. Vai, seja forte, seja corajosa, eu estou contigo. Então, a gente pode estar falando para pessoas que estão, de repente, num quarto, né, Rô? Sem estudar. Ontem ainda, né, a gente acaba atendendo muita gente. Eu fui visitar uma amiga nossa, enfim. E quando eu saí de lá, uma menina me ligou e ela disse assim, surgiu uma proposta de emprego, só que eu não me sinto capaz. E ela disse, hoje é o último dia para responder. Aí eu liguei para ela, né? Ela tinha mandado um áudio. Aí eu liguei para ela e disse, olha só, o medo não te governa. Vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo. Aí no fim do dia ela me ligou dizendo, né? Aceitei, fui contratada. Eu disse, pois é. Quanto medo nos governa, a gente vive aprisionado, a gente vive achando que o mundo é pequeno, que nada a gente pode, que tudo é pro outro. Vai, Moisés, sobe no meu lugar. Então, a gente precisa ser livre do medo, a gente precisa ser governado pelo Senhor. Bom, Senhor, se o Senhor me colocou, abriu essa porta, eu vou. Condições eu não tenho. O Senhor. Mas eu sei que o Senhor... Foi isso que eu vim até, tava vindo assim, ai meu Deus, tô muito nervosa, né, o que eu vou falar, assim, mas eu falei, Senhor, é o Senhor, porque se eu for falar mesmo vai dar cacaca, é o Senhor, então, assim, vai na frente que vai dar tudo certo. E Ele faz, Ele faz, é isso aí, o medo não pode nos governar, quem tem que ser o nosso Senhor é Cristo, é o Espírito de Deus que habita em nós, e se nós cremos que Ele habita em nós, deixa Ele vir para fora. Enquanto o medo te governa, e eu sinto que eu estou falando para alguém, enquanto o medo te governa, quem rege as tuas emoções e as tuas ações é o medo, e ele paralisa, e a Bíblia diz que ele gera tormento. Olha que sério isso. Mas quando você se permite viver por fé, o Espírito de Deus, o próprio Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, como o apóstolo Paulo fala, ele vem para fora e ele rege os teus comportamentos, as tuas falas, as tuas ações. Então decida viver por fé. Mas, Rô, você quebra um outro paradigma aí. A vida de vocês, ela quebra esse outro paradigma. Tu é uma menina jovem, 30 anos. E tu tem 3 filhos. Tu e o Cris casados aí há um bom tempo e decidiram, ou entraram nessa instituição casamento muito cedo e formaram uma família. Sim. Que é uma disruptura para o mundo. O mundo, agora há pouco, né? O pai entrou na sala e ele disse assim, mãe de muitos filhos. Como foi isso? Foi planejado, não foi? O que a maternidade, o que a paternidade tem produzido em vocês?
Eu vejo, eu falei pro Cris, ai, amor, tudo, tipo assim, tudo é Deus, sabe? Porque quando a gente começou, a gente sempre falou, né? Vamos ter filho e tal, mas primeiro a gente tem que ter a nossa casa, a gente tem que ter a nossa vida financeira estabilizada, eu tenho que estudar, né? A gente se casou, deu 1 ano, eu tava grávida. Só que eu não planejei, eu sempre quis ter filho, só que eu não planejei. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. E pra mim foi um susto, assim, porque a gente tava esperando a nossa casa até, né? Nem tinha casa, daí a gente teve que correr, fazer uma casa do lado da mãe e tal. Foi toda uma... Mas, assim, eu vejo que é o Senhor nos levando para esse lugar, sabe? De construir família e filhos e dando a oportunidade da gente mudar a nossa geração. Porque é a partir daí, tipo assim, os meus filhos, eles vão crescer, estão crescendo num lar cristão. Tudo diferente, né, amiga? Total. Sabe? Daí, às vezes, a Alice vem, ai, mãe, quando tu era criança, quando tu era adolescente, sabe? Ela vem me questionar. Eu falei assim, Alice, quem não tem Jesus não é assim, Alice. Vocês estão tendo outra realidade. E glória a Deus por isso, sabe? Então, assim, para mim é muito gratificante poder criar a minha família e os meus filhos no Senhor, sabe? A gente vê tanta bagunça, assim, no mundo e poder, assim, eles já crescerem conhecendo a Cristo, porque essa é a minha oração todas as noites. Senhor, pega o coração deles, transforma, porque a gente sabe, a gente cria, a gente fala, mas a gente sabe que a mudança deles é só através do encontro, né? Então, assim, todas as noites a gente ora antes de dormir e eu sempre oro, Senhor, pega o coração deles, que eles te encontrem, Senhor, que eles se encontrem em Ti, né? Porque, assim, no mundo, tem muita coisa, assim, que é boa no mundo, muita namorinho cedo, a sensualidade. As roupas, e dancinha, isso e aquilo. Só que não é isso, sabe? A gente sabe que isso daí é tão vão, é tão vazio, sabe? Então, a gente tenta estar sempre, assim, inculcando. Na hora do almoço, a gente está sempre conversando. Sempre vira, assim, algo pra gente discipular ele, sabe? É uma briga entre os dois. Eu vou lá, tô sempre puxando, assim, referências. Às vezes eu acho que eu sou meio dura, assim, falo umas coisas, né? Mas, amém, o Senhor conhece meu coração, né? Mas eu vejo, assim, que é uma oportunidade, sabe? Da gente estar criando as nossas flechas. E eu creio, assim, que eles vão ir a lugares, assim, que a gente nem imaginou. E eles vão alcançar. E é uma coisa que chama atenção, né? Porque vocês estão novos e tu e o Cris não são, assim, aquelas pessoas que... Porque tem gente que tem 30 anos, mas tu olha, assim, parece que tem 40. Pela forma de se vestir e tudo. Estilo, né? E aí vocês é o contrário, parece que tem menos que 30. E aí chega, ele vem 3 bacurizinhos atrás, o Gael correndo, mãe, daquele jeito. É uma coisa que o mundo olha e diz, né? Mas como assim? Isso já deu oportunidade de vocês evangelizar, né? Com certeza, né? Porque a gente vê assim, daí tem agora vamos parar, né? Porque no mundo é isso, né? Já basta, olha os gastos, olha... Não, gente, pra mim não basta. Pra mim, enquanto estão enchendo pessoas do mundo, eu preciso fazer os meus discípulos, né? A luz brilhar, né? E que eles possam proclamar o evangelho, né? Porque senão... E pra nós, assim, é muito maluco, assim, porque é muito fácil a gente se perder também, né? No caminho, assim, na criação dos filhos e tu querer... Tipo assim, o mundo te bombardeia com muitas questões, né? E até na questão de tu corrigir os teus filhos, e daí vem aquela correção positiva, e daí... assim, ó, teve um momento da minha vida que eu já tava me sentindo muito maluca, assim, porque eu não queria corrigir demais pra não traumatizar, mas eu também não queria soltar demais pra não ser muito solto. Então, assim, teve muitos momentos, assim, ó, que, Senhor, me ajuda, porque eu não sei fazer, eu tô aqui, o Senhor que me colocou nessa, então me ajuda. Porque é isso, assim, o maternar cada dia a gente morre um pouquinho, né? E é total dependência. Total. Cada dia a gente morre um pouquinho e Senhor, é contigo. E é interessante, porque tu 3, né? Então, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de receber amor, de dar amor... E aí tu tem que te fazer a Rossana, mãe da Alice, daqui a pouco a Rossana, mãe do Theo, daqui a pouco mãe do Gael, daqui a pouco esposa do Cris. Como é esse dia a dia, Rô, na tua casa? Porque além de tudo isso, tu tem alimentação, tu tem o Cris que trabalha em casa, e aí tu tem que manter um ambiente, tipo, pra ele trabalhar, é dependência do espírito 24 horas. Total, assim, às vezes eu falo, vai parecer clichê até, sabe? Mas é Deus. Sabe? Porque, que nem eu falei assim, como isso, gente? Eu tenho 3 filhos e eu não chega final do dia, eu tô exausta.
sabe? Não chega final do dia, assim, e eu quero... Eu tive esse momento, sabe? Só que eu vi, hoje, nitidamente, assim, eu vi que quando a gente se afasta do Senhor, a gente começa a carregar um fardo que não é nosso. Então, logo que eu tive Alice e o Theo, assim, foi tanto assim que eu falei, acabou, eu não quero mais filho, me traumatizei, não quero mais, é muita coisa, até porque eles eram pequenininhos, então... E acabou que eu me afastei um pouco, teve a pandemia. Então, te dá uma bagunçada, assim, mas daí depois, quando tu vê, assim, ó, que é a dependência do Senhor, é por Ele que eu tô fazendo tudo isso, sabe? E começar a glorificar Ele nas pequenas coisas, tudo fica mais leve. Claro que tem, né? Os momentos de muvuca. Assim, e vamos botar roupa, e vai isso, e vai aquilo, escova os dentes. Tem isso, não pensa que é, não é assim. Não é assim. Mas a gente busca, sabe? Assim, a gente tem um padrão que a gente busca, sabe? A gente quer saber conversar com os nossos filhos, quer não errar. É intencional, né, amiga? Não é indo. E a gente começou... Eu falei pro Cris, né? É muito fácil a gente se acostumar também. A gente... Sei lá, começa a rotina do dia a dia, assim, e fala ali um pouquinho na hora do almoço, mas não para uma parte do dia para te ser intencional e dedicar um momento à palavra e tal. E a gente trouxe de volta, porque a gente vai e volta, trouxe de volta isso, assim, e é muito legal, assim, porque daí a gente começou agora que eles entendem mais também, estão maiores, né? Então daí a gente abre espaço, assim, e esses dias a gente fez uma dinâmica, né? Alice e Theo, listem aí o que a gente fez alguma vez pra vocês que feriu vocês. Até pra gente pedir perdão, porque às vezes fica aquela coisa ali, pode crescer. Satanás usa qualquer coisa, né? Pra crescer no coração deles. Então foi muito legal, assim, porque daí vem assim, ai, mãe, o dia que tu gritou comigo, pai, o dia que tu... Sabe? Então, tipo assim, é isso, sabe? A gente pede perdão, a gente não quer errar. Mas é que às vezes a gente pede pra eles entenderem, entendo, a gente tá no mesmo processo que vocês. A gente não é perfeito. Essa vulnerabilidade aproxima, né? A gente, assim, ó, a gente tá tentando. Eu falei, a gente não tem, tipo assim, porque a avó e o vô fizeram assim. Não, eles também estão nesse caminho com a gente, estão tentando melhorar, né? Então, a gente vê que é isso, assim, é o Senhor, todo o tempo, assim, todo o tempo é Deus. E eu lembrar, né, da onde... Eu falei pro Cris, assim, se tem uma coisa, assim, ó, que não tem, pensar uma vida longe do Senhor. Isso foi desde a nossa conversão, porque é uma coisa que me entristece demais, é ver alguém que teve uma vida com o Senhor e saiu se afastar desse caminho, sabe? Porque não tem como a gente viver longe daquilo que nos traz paz, daquilo que nos traz leveza, porque é isso, o maternar só se torna leve porque eu tenho Cristo, é o Espírito Santo todo momento ali, tô lavando uma louça e ele lembrando, né, que eu tenho que glorificar, assim, nas pequenas coisas, né? Sim. E tu tem falado esse evangelho que reflete lá no teu dia a dia, 7 dias por semana. O que tu diria, assim, Rô, que porque hoje em dia, de novo, como tu falou lá no início, né? É até hypado você ser crente. Você escutar um louvor, você tá numa conferência. Mas existe uma grande diferença. Tem aquele momento que a gente tem um encontro com o Senhor e a vida literalmente tem um antes e um depois. Ele para de ser o Deus da igreja. Vou lá na igreja ouvir o Senhor. Mas ele passa a ser o meu Deus e ele tá lá na minha casa. Ele tá na igreja também, mas ele tá na minha casa. O que tu diria, assim, que é a diferença entre a religião e o relacionamento? Eu falo, né? Eu tenho vivido, assim, é tudo muito diferente, assim. A questão de 2 anos, assim, o Senhor me pegou de um jeito. Mas, para mim, a religião, muito tempo... E eu acho que é fácil as pessoas caírem numa religiosidade. Porque eu acho que a religião é algo que tu faz, assim... Tu sabe a teoria, mas tu não pratica. Tu faz as coisas no automático. Tu faz, tipo assim... Eu leio porque eu tenho que ler, não porque eu quero ver o que o Senhor vai falar comigo, no que ele vai se revelar. Conhecer. Sabe? Então, eu me lembro, assim, que eu olhava assim, meu Deus, às vezes eles leem a mesma palavra, é a mesma coisa, só que eles têm uma outra revelação. Eu quero isso, eu quero abrir a minha Bíblia e ler e ter uma revelação diferente daquilo exatamente que está escrito, do né? literal. Então, para mim, a religião é isso. É tipo assim, tu te contentar com aquilo e tu querer julgar os outros também, porque não é do jeito que tu faz e tu acha que tu tá certo. Então, é uma super... que eu sou muito bom, só que eu não sou muito bom. É não reconhecer quem eu sou, sabe? Porque religião é isso. Porque a gente não é nada, né? E o relacionamento, eu acho que é assim, é pelo qual o Senhor nos criou, né?
É pro relacionamento. Tu vê ali, que nem esses dias eu tava lendo de novo o Gênesis, né? E tu vê quando Adão, eles se envergonham, né? Porque Deus ia todos os dias na viração do dia ter com eles. E eles se envergonham porque eles estão no... Então, tu vê que o Senhor, todos os dias, Ele quer um relacionamento com a gente. Todos os dias. E eu vejo que... Hoje, eu estava lendo um pouco assim e essa vergonha que Adão sentiu é a vergonha que eu quero sentir quando eu não procurar Deus. Sabe? Quando eu passar um dia sem procurar o Senhor, sem conversar com Ele, sem eu entender que eu preciso dEle, a minha dependência dEle. Hoje, assim, eu posso dizer que eu tenho vivido, assim, algo que eu nunca vivi. Eu tenho desfrutado da presença dEle, assim, todos os dias. Não é algo assim, ó, que... eu tô... Porque eu sempre vivi assim, parece que de momento, sabe? Eu nunca consegui terminar de ler um livro. Eu nunca consegui... Eu começava assim muito bem. E quando vê a rotina e tal, eu esquecia e já me envolvia em outra coisa. Então, para mim, sempre foi difícil eu manter o que eu tô tendo hoje, sabe? Ano passado eu consegui ler, sei lá, acho que uns 5 livros. E não é, eu sei que não é sobre isso. Mas é eu sobre ter essa fome e essa sede que eu tô tendo, sabe? Sim. É sobre eu desejar ter mais do Senhor. Então, eu acho que é isso. O Senhor quer essa dependência. O Senhor quer esse reconhecimento, assim, ó, que eu não sou nada sem Ele. Eu preciso dEle, né? E foi um start de Deus, Rô. Tu lembra, assim, como é que foi? Tu falou que foi uma jornada de 2 anos pra cá. Como foi esse laço do Senhor que te laçou e te puxou pra perto? A gente já estava vivendo coisas novas. Não foi nem 2 anos, ó. Porque foi ano passado, eu acho que a gente começou com os nossos... GCs? Não, até com as mudanças aqui da igreja, sabe? Para os domingos. Foi janeiro. E daí começou os GCs, então a gente começou a se aprofundar mais também, né? Porque eu e Cris, a gente falou, né? A gente não pode falar o que a gente acha, né? O que a gente vive, assim. A gente tem que... no Senhor. O nosso relacionamento é baseado no Senhor, né? Cada vez mais a gente tem buscado isso. Mas a gente pensou... Mas a gente cria uma responsabilidade maior quando tu tem que cuidar de mais pessoas, né? Então, aí já foi tendo essa mudança, sabe? Mas, assim, uma coisa, assim, que me marcou demais é que teve uma noite de adoração ano passado. E eu sempre pedia pro Senhor, assim, eu quero línguas. E eu tenho a sensação que antes eu já tinha falado, só que eu não tinha fluído. Era um medo que eu tinha, sabe? Era uma coisa assim que parecia que vinha... E se eu falar e eu estiver imitando meu irmão e eu estiver imitando alguém e sei lá, eu tinha um temor, assim, sabe? E era aquilo lá me paralisava. É um medo de novo, né? E daí, então, eu nunca consegui fluir. E daí, naquela noite, assim, eu já tinha vindo com muita expectativa. Eu falei assim, Senhor... eu quero fluir em Ti, porque eu sei que tem algo mais profundo, que eu posso ir mais profundo. Porque não é que quem não fala em línguas não consiga viver mais profundo. Mas eu não sei, eu tenho provado de algo muito sobrenatural depois dessa... É um dunamis diferente. Sabe? Então, assim, e eu me lembro assim, a voz do pastor Felipe está na minha cabeça até hoje, assim, ele falava, abra tua boca. Meu Deus, assim, eu abri a boca e comecei a falar. E tipo assim, não foi algo que, sabe? Porque, e foi ali eu vi assim, ó, que, meu Deus... eu posso provar muito mais. O que eu vivi... E às vezes eu até brinco, parece que eu vivi uma religiosidade até aqui. E até conversei com o Senhor, né? E Ele falou que não é sobre isso. Não foi que eu vivi uma religiosidade. Só que agora Ele quer me levar num nível mais profundo nele. Foi um processo que te construiu para que hoje tu vivesse isso. Então, para mim, foi muito forte aquela experiência que eu tive, assim. E daí, todo dia, assim, eu pensava, eu não quero perder isso. Eu tinha medo, assim, sabe? E daí, todo dia eu levantava e ficava orando. Eu não quero perder isso. Porque tu não quer sair desse lugar, sabe? Sim. E daí, cada vez mais. E esse batismo com o Espírito Santo, Rô, ele produz 2 facetas diferentes, né? A primeira é essa mudança interna. O que tu percebeu, assim, na Rossana? A Rossana, analisando a Rossana, de diferente depois desse fluir maior no Senhor, do batismo no Espírito Santo, que gerou essa fome, que gerou tudo isso que o Espírito Santo está produzindo? Parece que eu comecei a ver, tipo assim, os detalhes lá, que eu cheguei a comentar de pecadinho e pecadão. O Senhor começou a me confrontar, assim, no meu caráter, assim. Começou nos detalhes a me mostrar assim, tu tem que ser mais humilde. Tu tem que não achar que tu é dona da verdade. Porque por mais que eu tivesse meu coração no Senhor e sempre buscando... a tua carne, ela tá aqui, né? Então, ela grita. Então,
tu tem que ter mais paciência, sabe? E é nos detalhes, assim, que o Senhor foi me confrontando. E tu tá usando uma palavra que não tem me agradado, sabe? Então, assim, ó, é umas coisas, assim, ó, minúsculas, mas que eu tenho visto, assim, que tem tido muita diferença na minha caminhada com o Senhor, assim. Coisas em ti que antes Não me incomodava. reconhecia. Não, passava batido, sabe? Porque é aquilo, às vezes a gente acha que eu não sei se isso seria um pecado, mas a gente acha que é só as coisas grandes, né? Porque... Isso é orgulho. Né? Só que não, o Senhor vem e desmascara, sabe? E às vezes tu fica assim, eu fico até constrangida, assim, ai meu Deus, eu era isso até agora. Sabe, até agora eu achava que eu era boa, sabe? Mas é a dependência do Senhor, eu não sou nada. Né? Amiga, conta aquela experiência da academia, porque eu achei muito forte aquilo. Foi uma revelação de Deus. Eu já há muito tempo, né? Eu tento ir em academia. Vida fitness. Já. Esse ano vai, em nome de Jesus. Mas eu sempre fugia dos instrutores, né? Eu sempre falei porque não gosto de encontrar, não gosto que eles fiquem em cima de mim, não gosto de... E nesse dia, eu gostei dessa academia exatamente por isso. Os instrutores nem chegavam perto de ti. E nesse dia, o instrutor veio me ensinar um negócio que eu estava fazendo errado. Eu olhei assim, e na hora o Senhor falou, tu não gosta de ser corrigida. Eu, Senhor, sério? Tá, ele falando ali, só que eu já não tava mais nem absorvendo que o cara tava do meu lado tentando me ensinar. Eu só tava assim, meu Deus, eu não gosto. Um pouquinho que o meu Deus tá falando. Eu fiquei assim, meu Deus, é verdade. Sabe, porque, tipo assim, muitas vezes o Cris já falou, ele é meu marido, né? Então ele falou assim, tu quer ser sempre a dona da verdade. Tu quer saber como faz as coisas, eu não posso, sabe? E daí o cara veio e me falou um jeito certo. Eu tô te ensinando para não te machucar. E o Senhor falou, é isso que eu faço quando às vezes o teu marido tenta te ajudar. Quando ele usa a tua irmã. É isso que eu tô tentando, para não te machucar. Sabe? E daí naquele dia assim, eu fiquei o dia todo, sabe? Eu cheguei em casa e até comentei pro Cris, amor, hoje eu descobri. Ele, obrigado, Senhor, não sou... Tô falando! E ele brinca nele, só eu tenho que morrer nessa casa. Porque é isso, sabe? Se eu for andar no meu natural, meu marido não ia estar mais lá em casa, sabe? Porque no meu natural eu quero mandar, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E não é isso, não é o meu jeito, né? E aquilo foi muito forte pra mim, assim, que foi um dos processos que o Espírito Santo tem me conduzido também, né? E eu vi assim, eu sou orgulhosa, né? Eu tenho uma verdade e eu não quero voltar atrás, só que não é isso. O Senhor pode desconstruir tudo e fazer de novo, né? E tu falou isso, amiga, e daqui a pouco tem pessoas pensando assim, mas tipo, não gerou vergonha, não gerou até uma tristeza. O que esse ouvir Deus, porque é uma correção, que isso, tu falou ali, eu caí em si, mas o que produziu assim na hora? Tipo, te deu uma repulsa, vou me esconder? Me deu uma inconformidade. Eu falei pro Cris assim, não, eu não me conformo, eu não quero viver essa vida. Se for pra mim continuar assim, pra fazer do meu jeito, eu não quero, sabe? E eu falei assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, sabe? Porque ele poderia falar assim, poxa, eu tô há 10 anos e tu não tá entendendo. Sim, e sem ele paciência. E é isso, sabe? Às vezes a gente tá ali com os nossos filhos, fala uma vez, fala duas, fala três, e quer se estressar. Imagina se Deus vai fazer isso comigo. Eu ia, né? Então, é isso, sabe? É entender assim, Deus, obrigada, sabe? Obrigada porque é isso. Pode vir, pode me metralhar, pode me falar tudo que eu tô fazendo errado. Eu aceito. Eu quero estar nesse processo, sabe? Até as correções do Senhor são boas, né? Isso que é a diferença também da religião e do relacionamento. Porque quando você não vive um relacionamento com Deus, quando você é corrigido, a tendência é nunca vou conseguir ter esse coração. Mas quando é o Senhor que nos corrige e a gente está num relacionamento com Ele, aquilo te gera um inconformismo e uma maior dependência dele, porque tu olha e diz, Senhor, se não for o Senhor comigo, eu vou ratear de novo. Eu não vou conseguir. Então, até as correções do Senhor são prazerosas. E é muito maluco, assim, porque eu falei pro Cris, né? Fora isso que tem me confrontado, assim, é a questão de falar para as pessoas do amor de Deus, né? Porque, assim, se for perguntar, quantas pessoas tu conseguiu evangelizar na rua, vamos supor?
eu não sei se eu já consegui evangelizar na rua, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei chegar, eu não sei... Tipo assim, até com minhas amigas, assim, sabe? Às vezes não tem assunto morreu, não tem... Porque eu não sou muito da comunicação, assim, sabe? Mas até isso tem me incomodado. Eu falei assim, não, eu não quero, eu não aceito, não é possível, sabe? Que eu tenho, assim, a chave para a vida eterna e não vou poder distribuir para muita gente que está perdida, né? Às vezes eu vou no barzinho, ali no mercadinho perto de casa, comprar um pão. No domingo até eu fui. Daí tava o casal lá se pegando, assim, ai, me dá uma dor, assim, de ver, tipo assim, não precisam estar sofrendo desse jeito. Por que eu não falei? Porque eu fui uma boba. Sabe? E é isso, assim. E as pequenas coisas têm me incomodado, sabe? E agora o meu trabalho, assim, que eu tenho pedido pro Senhor trabalho em mim é isso, sabe? Me dá essa cara de pau, porque tem um monte de gente que se mete, às vezes. Tu tá ali com o teu marido, tem alguém que passa e começa a puxar assunto contigo bem. E eu ainda quero ficar braba, mas tá certo a pessoa que quer falar, né? Sim. E é isso, sabe? Eu tenho que falar assim, me dá essa cara de pau, Senhor. Eu quero começar a me meter onde não sou chamado, mas se for pra falar do Senhor, tá tudo certo. Mas eu acho legal tu falar isso, porque é um evangelho muito próximo. Às vezes a gente fala para as pessoas falam de um evangelho muito distante. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu já alcancei isso, eu já alcancei aquilo outro, eu já venci, eu já ganhei tantos para Cristo. E ok, tá tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas está no início do processo. E não há nada de errado. Quantas são as áreas da minha vida, por exemplo, que eu não venci ainda? Que talvez tu já venceu e para mim é uma dificuldade. E isso não me faz menor. Isso não te faz menor. Isso só mostra como é possível para todos. E que todos estão em algum processo de crescimento. É que é comparação, né? Querendo ou não, a gente é muito da comparação, né? Ai, mas o fulaninho tá fluindo nisso, o fulaninho... Sabe? E querendo ou não, assim, cria uma barreira para quem tá chegando, né? Se intimida, se envergonha, ai, porque eu não tô vivendo isso. Nunca vou viver. E não é, né? A gente tá todo mundo no mesmo processo. Exato. Uns vão vencer uma área, outros vão vencer outra. Mas tá todo mundo. E eu acho que quando a gente é vulnerável também, sabe? Confessar assim, eu não consegui alcançar isso. Mas eu tô buscando, eu quero isso, sabe? E é a gente reconhecer que é o Senhor dia e noite. E é Ele que vai fazer. Não vai ser eu, não vai ser na força do meu braço. Sim, eu acredito que eu preciso entrar em ação. Porque não é assim, o Senhor vai enviar um anjo e vai me dar Não, pode acontecer. Mas eu acredito que eu preciso cooperar com o Senhor. Eu preciso... Às vezes tem mais coisa ouvindo assim... Eu não posso fechar meus ouvidos e... Não, eu vou acatar, porque é do Senhor. Vou me sabe? Às vezes, não sei se é Deus. Que tem isso também. Eu tinha muito... Eu tava lavando uma louça assim, daí vinham umas impressões assim... E eu, mas será que é Deus? Será que não é? E eu comecei a entender assim... É Deus, porque Deus não vai me falar nada contra... a palavra. Então, se tá na palavra, é Deus, sempre vai ser Deus. Então, e não era nada assim para me magoar, não, mas era sempre assim para me impulsionar, sabe? Ou pequenas coisas assim. E é isso, é entender assim, que eu tô num processo, né? Não sou perfeita, não. Tô muito longe, a gente, né, tá muito longe Todos disso, nós, né? Mas e amiga, a gente tá o último PDC foi sobre isso, né? Foi sobre o profético. A gente tem vivido algo legal em Deus nesse sentido. Como pra ti tem sido isso? Como o Senhor fala contigo? Como tu tem aprendido a reconhecer a voz dele? Eu já te vejo, por exemplo, não só parada recebendo do Senhor, mas te movimentando e fazendo outras pessoas viverem isso. Como tem sido esse processo pra ti? Sim, como eu falei, às vezes eu tô lavando a minha louça lá e daí me dá uma impressão assim... Ele me traz a lembrança alguém, sabe? Que nem já mandei pra Lê, já mandei pra Júlia, pras gurias. Uma mensagem, me vem uma palavra assim e mandar. Não sei se vai fazer sentido, mas me veio aquilo e eu nem tava pensando na pessoa, sabe? Eu tô só lavando a minha louça, tô só fazendo uma comida. Então, é isso assim, sabe? Se me vem um sentimento que não é meu, eu sei que é o Senhor. Sabe? Que não é nada, né? Uau, isso é uma chave, amiga. Sabe? Que nem às vezes eu tô aqui no culto, assim, já orei com algumas pessoas, assim, tô passando, assim, me dá um incômodo na hora, assim, que passei, dou uma olhada, assim, peço, Senhor, me revela quem é. E vou, assim, eu não tenho certeza, mas eu vou. E se a pessoa receber, amém. Eu só preciso ir, porque é sobre isso. Então, que nem eu falei, esse ano é um ano que vai ser diferente, eu vou ser obediente, eu vou ir, Senhor, me manda que eu vou.
Então, tem muitas coisas, e até no que, sabe, tô indo, eu tô sentindo, eu sei que pode ser da minha cabeça, mas eu vou, sabe? Eu oro, eu peço discernimento pro Senhor, porque eu tenho pedido isso também, me dá discernimento. Às vezes, assim, do nada, tu tá tudo bem em casa, do nada começa umas contendas, assim, sabe? Não, deixa eu discernir isso aqui. Não é normal, sabe? Não é. Então, e o Senhor vai falando, assim, é algo... Eu não consigo explicar, assim, o que... Como é? É, sabe? Mas eu consigo identificar. Eu consigo identificar que vem do Senhor. Eu consigo... E tu percebe uma coisa, Rô, que quanto mais tu é obediente a essa impressão no teu espírito, mais ele tá falando? Parece que, tipo assim, quanto mais. Sabe? Parece que ele tá entendendo assim, ela quer mais, ela tá me obedecendo, então ela quer mais. Né? Porque muitas vezes, não é de agora, só que eu acho que agora é o tempo, agora foi o tempo de eu entender. Porque muitas vezes o Senhor falava e eu, não, coisa na minha cabeça. Sabe? Não, loucura minha. Ou não, me deixava entrar na onda da confusão da casa e não conseguia discernir. Sabe? Então, hoje, assim, eu consigo ver, assim, é melhor obedecer. Eu sempre falo para os meus, né? Lá em casa, eu falei, gente, é melhor obedecer. Consequência nunca é boa, vamos lá. Sabe? A gente precisa... Então, é isso, assim, para mim, a obediência é o caminho, né? E passa pela fé, né, Rô? Nós vivemos um tempo em que tudo nos leva àquele lugar de ser movido por aquilo de sentimento, né? Por aquilo que a gente está sentindo. E nós temos uma geração assim, né? Por exemplo, mulheres hoje que estão dentro das suas casas com filhos, com aquele sentimento de, olha o que eu fiz da minha vida, olha que oportunidades eu perdi, olha o que vai ser do meu futuro. E movidas por esses sentimentos que são os rudimentos do mundo, que não são do Senhor, e esquecem que o nosso chamado como crentes é andar por fé. Se eu quero ouvir Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza é que vai exigir de mim fé. Fé. Fé é o quê? É andar por aquilo que eu não vejo, por aquilo que eu não sinto. Fé é risco. É risco. É você tá orando e tá pedindo, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero estar num ambiente e saber para quem o Senhor quer que eu fale alguma coisa. Saiba que isso vai exigir de ti fé. Vai vir uma impressão no teu interior, ou vai vir um sentimento, ou uma lembrança, ou uma voz, ou uma visão que você vai ver e você vai ter que botar fé naquilo. Não, eu orei e pedi, então eu creio que é Deus e eu me movimento baseada nisso. Porque enquanto os meus sentimentos me governam, eu sou natural. Eu sou um crente carnal, humano, que vive apenas das realidades dessa terra. Mas se eu quero ser um crente espiritual, eu preciso me mover em fé. E realmente é muito fácil, né? A gente cair assim nas vontades da nossa carne e de reclamar e de murmurar e achar que tá tudo errado. E porque é o natural, né? O teu natural é esse. Então, quando eu me movo por fé, quando eu me movo escolher esse lugar, né? Não, tá tudo, pode estar desse jeito, mas eu creio que eu vou sair desse lugar. Né? Porque às vezes realmente tá, mas eu não vou usar minha boca para declarar isso. Não, pelo contrário, eu vou declarar que vai mudar. Pode estar difícil lá com os filhos, mas vai mudar. Eu vou fazer por onde também, eu vou... Sabe? E é isso, assim, a gente cada vez mais desfrutar desse lugar. É que vai se tornando prazeroso também, né? Não é nada assim forçado. Eu preciso... Não, eu preciso... o que eu preciso entender é que é isso que vai me nortear. Eu preciso ter fé. Então, vamos lá, vamos botar em prática. Porque às vezes a gente não pede, às vezes a gente só pensa, a gente não ora, a gente não... E daí é muito mais difícil, né? Não é pra mim. Eu nunca me esqueço, assim, que você sempre falava assim, se você ler a Bíblia e praticar e não funcionar, eu rasgo a minha Bíblia. Eu sempre tenho isso em mim, sabe? E é isso. Se tu ler e tu praticar, não tem como. É mentira, porque daí tu tá fazendo alguma coisa errada. Mas não agora, é Deus o culpado, não, né? Porque, assim, não tem como não ter uma transformação. E assim, o primeiro passo é fé, né, Rô? Depois, você vai pegando familiaridade com aquilo. A voz, a impressão, você já vai dizer, eu conheço. É que a gente quer ter o controle de tudo, né? Então, daí, às vezes, a gente não dá o espaço para isso, porque a gente acha muita coisa, então, não é assim, não é assado. Mas não, solta, sabe? Deixa o Senhor fazer e vai, e age. Porque é isso, eu sinto, assim, que até no retiro de mulheres foi muito forte também, assim, o Senhor falando, né?
Solta o controle. E solta o controle dos mínimos detalhes. O controle lá da minha casa, meu marido cuidar dos meus filhos do jeito dele. Não é do meu jeito. Sabe? E é isso, assim. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, quer estar no controle de tudo, controle do que Deus vai fazer. Tá, mas peraí. A gente quer ser Deus, né? Tu depende de Deus ou tu não depende de Deus, né? Então, é bem isso, assim, soltar o controle e por fé vai... E, amiga, tu tem falado muito, uma coisa que o Senhor tem ministrado ao teu coração ali, que é o poder das palavras, né? Tu estava lendo um livro, então, queria que tu compartilhasse um pouquinho disso, né? O que o Senhor ministrou mais ao teu coração depois disso? Pequenas coisas, assim, né? Que a gente, às vezes, fala, assim, e já vinha me incomodando. E quando eu comprei o livro... Fala o nome do livro. Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. E eu comprei o livro porque eu e minha boca grande. Eu achava que, tipo assim, vai falar. Porque às vezes eu e o Cris, a gente tá ali descendo a rua e a gente comenta do irmãozinho, não, das pessoas, assim, sabe? Não mal, assim, mas a gente faz um comentário. Então eu achei assim, vai me ajudar a parar de falar dos outros. Jurei que seria sobre isso. E não é sobre isso, né? É sobre minha boca, assim, o que eu falo, né? O que eu tenho profetizado sobre a minha vida. Porque é sobre isso, sabe? Às vezes eu tô num lugar que não é bom, mas por fé eu vou ver que aquele lugar, eu vou sair desse lugar. E às vezes, eu tô nesse lugar e eu começo a falar, parece que só vai piorando. Então, quando eu começo a profetizar, eu entendi isso, assim, vai mudar. Às vezes eu só falei, mas vai mudar. Às vezes é uma palavra para meus filhos, assim, sabe? Às vezes tu tá numa loucura, assim, fica quieto, sabe? De um jeito ruim, aquilo vai gerando marcas neles, né? Então, muita coisa, assim, eu uso muito em casa, né? A minha base, assim, é na minha casa com os meus filhos. Então, às vezes, na rua a gente fala tão bem, tão doce, e daí em casa tu fala de qualquer jeito, e com licença, e eu preciso fazer isso, e preciso fazer aquilo, parece que tá sempre braba. E é ter o jeito certo de falar, né? Ter as palavras certas, porque eles são os meus. É eles que, tipo assim, aquela mãe que tá lá na igreja é a mesma mãe que eu tenho aqui em casa. Então, isso tem, assim, o Senhor tem ministrado no meu coração, sabe? Fala direito. Tu tem jeito para te falar. Tu não precisa estar usando a tua boca para falar de qualquer jeito. Porque é isso, não é palavrão, eu não falo palavrão. Mas é o jeito de falar, sabe? Às vezes umas palavras assim... que não tem que falar, até fui chamada a atenção esses tempos. Mas são palavras, assim, que não precisa falar. E às vezes tu fala, né? E tem um poder espiritual, né? Que é isso, assim, é tu ter essa dimensão que tem um poder na palavra que tu tá... É o que o Tiago fala, né? Sai vida e sai maldição. Então, às vezes, até assim, numa conversa, né? Com uma amiga, numa conversa... Às vezes tu falar alguma coisa, assim, que... Não, gente, não vai trazer coisa boa eu falar aquilo. Às vezes eu posso até pensar... Mas, que nem eu falei, a gente não tem que falar tudo que a gente pensa. Porque nem tudo que a gente pensa é o que é certo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, né? Às vezes é melhor ficar quieta, não fala nada. Porque se não vai colher nada de bom, não fala, sabe? E é interessante, né, amiga? Porque se a gente vê desde o início do programa, assim, do PDC, a gente percebe, assim, uma atuação do Espírito Santo. Primeiro te convencendo do pecado, te mostrando a realidade, depois te trazendo para mais perto de Deus, aí depois ela transformando o teu caráter, aquilo que estava escondido lá dentro, depois tocando as pessoas, te usando para tocar pessoas, e agora o Espírito Santo mudando até os comportamentos, os jeitos. O evangelho, ele é isso, é muito mais do que religião. É isso, vai muito além, né? Às vezes a gente acha ali que eu me batizei, Deus, sou uma nova criatura. E daí não tem a mudança de vida que é isso, né? O Senhor quer ser de santos como eu sou santo. E é isso, sabe? A santidade. E é constante, né, amiga? Todos os dias. Essa é uma chave que eu tô pegando daqui, sabe? Se pudéssemos resumir o PDC de hoje em alguma coisa, é esse processo constante em permanecer no Senhor. Não, e faz total diferença, assim, porque é que nem eu falei assim, meu Deus, esses últimos anos que eu tenho vivido valeu muito mais do que... Foi o Dezinho. Sabe? Exatamente, literalmente, a gente falava ano passado isso. Porque foi de um crescimento, assim, e tanto eu como o Cris, sabe? Nós dois, assim, juntos, sabe? A gente passa por lutas e tal, e que eu acho que é normal, mas é saber
para quem a gente vai recorrer, é saber em quem a gente tem crido, em quem a gente tem dependido, né? A gente tem a nossa dependência nele. E o poder de permanecer nele, né, amiga? Tem muito poder. Às vezes, de novo, né? Por causa da era que a gente tá, do momento da história que a gente vive, que tudo é muito instantâneo, que você vai e faz uma plástica ao invés de passar pelo processo de emagrecimento. E se a gente for ver por que Deus trabalha com processos, porque o abrir mão de comer, por exemplo, usando essa metáfora, produz em nós muita coisa. Mostra quem é o nosso Deus, mostra quem é o nosso Senhor, mostra o quanto a gente precisa de domínio próprio, o quanto a gente precisa saber quem nos governa. Muito mais fácil é eu ir lá e fazer uma lipo e deu. Só que não produziu nada em mim. A tendência é que eu volte a engordar por causa disso. Então, passe pelos processos. Entenda que tem tempo de crescer. E esse tempo é contínuo na nossa vida. Talvez a gente se compare olhando, eu queria estar no mesmo nível de família que a Rô. Mas hoje a gente viu que tem toda uma jornada que levou eles a esse lugar. Mas eu queria ser como fulana. Mas olhe todo o processo que ela viveu. Tem um processo contínuo na nossa vida, que talvez em determinada fase da vida vai ser numa área, depois vai ser noutra, mas você sempre vai estar inserido em processos. E nós temos duas, é como se fosse uma bifurcação, você tem duas escolhas, ou você entra no processo ou você foge do processo. Fugir do processo não elimina ele, bem pelo contrário, atrasa, porque enquanto a gente não entra no processo, a gente não muda de fase. A gente fica ali até aceitar. Deus, eu morro. Pronto, acabou. Eu morro para ti. Eu tenho que entrar no processo? Vou entrar. É difícil, é doloroso. A gente enxerga muitas realidades que a gente não gostaria de enxergar. A gente é corrigido. Mas é isso que nos faz crescer. É isso que faz com que a nossa salvação seja desenvolvida. E essa é a vontade de Deus para todo crente. Não é só para aqueles crentes que vão viver, por exemplo, de ser pastor, do pastorado. Não! É para todo crente esse tornar-se a estatura de Cristo. Então, não fuja dos processos. Entre nos processos. Não queira passar rapidamente por eles. Fique neles até que o Senhor te tire. Mas entre. Quanto antes você entrar, antes você vai sair. E isso, Cristo vai sendo gerado em nós. Essas são as dores de parto. É isso aí. Né? É isso aí. E é o permanecer, né? Porque tem poder nisso, né, amiga? Às vezes a gente acha assim, vou fugir, não tá dando, não é pra mim. Ou não tá reproduzindo nada. Mas daí quando tu vê, tu pode até fugir, mas daí tu vai voltar pro mesmo lugar que tu estava, porque tu precisa passar por isso pra te crescer, para o Senhor te esticar, né? Então, não adianta a gente fugir, né? Que nem eu olho assim e realmente eu consigo identificar assim que por muito tempo eu fugi, por muito tempo é mais fácil tu te esconder, é mais fácil tu te envolver com as coisas da casa, com as coisas ali, e parece que daí, tipo assim, não tô fazendo nada de errado, é tudo lícito, né? Tô cuidando da minha casa, mas é a boa parte que eu preciso escolher, né? É a melhor. E pra gente encerrar, amiga, já passou 1 hora da gente fala. E o que tu diria, assim, para aquele crente que se percebe nessa bifurcação de tipo, eu tô muito tempo na igreja, mas eu quero mais. O que tu diria que é preciso fazer? Eu acho que precisa se entregar. Eu quero mais, mas eu vou me entregar. Eu vou buscar. Não é eu quero mais e se Deus quiser Ele vai fazer. Eu acho que eu preciso buscar, Senhor, eu quero todos os dias, eu vou te incomodar, Senhor, até o Senhor me dar mais. E foi que nem aconteceu comigo, né? Eu, na noite de adoração ali, eu falei, não, mas vai ser essa noite. E o Senhor dá, porque Ele nos ama, então Ele vai dar. E é claro, eu acho que o Senhor sabe, assim, a nossa estrutura. Então, Ele dá conforme a nossa estrutura, né? Então, se eu quero mais e eu tô nesse lugar, eu me coloco nesse lugar, eu vou entender que vai ter um processo que não vai ser assim, vou voar de um dia para a noite, mas eu vou passar por esse processo. Tem que estar disposto a passar por esse processo. Tem que estar disposto a ouvir o Senhor te falar, tu é orgulhoso. Tem que estar disposto e não ficar chateado. O Senhor usou meu irmão para falar alguma coisa para mim e já fiquei brabo com aquele irmão. Sabe? E não, é um processo, é o trabalhar do Senhor. É eu ir lá e ver, será que é isso mesmo? Vou lá começar a me investigar. Será que eu sou isso mesmo? E entrar nesse processo, sabe? Vale a pena. E o se movimentar, né? No dia a dia, né? Lá de segunda a sábado, enquanto você não está na igreja, né? Você está buscando, você está conectada. Todos os dias, em todos os momentos, né?
É que nem eu falo, desde o meu levantar até meu dormir, eu tô sempre aqui, ó, boto um louvor, se eu não conseguir parar ainda, porque que nem às vezes eu falo assim, amor, vai lá buscar as crianças com o Gael pra mim ter o meu tempo, porque às vezes eu tô sempre cheia, assim, ou é as crianças, ou é... Então eu tô tentando organizar o meu dia, assim, pra mim ter um tempo a sós com Deus, sabe? Daí de noite, às vezes, se eu deixo pra noite, às vezes eu tô muito cansada, então eu tenho prioridade, Senhor, eu quero ter um tempo contigo todos os dias, sabe? E eu tô lavando a louça, eu tô orando e tô, sabe? E até esses últimos dias, assim, eu falei, eu quero, assim, eu quero fluir mais, eu não quero ficar agindo conforme a minha carne, às vezes ficando braba e tal. Fui dormir orando em línguas e acordei orando, parece que eu sonhava com línguas e acordei orando em línguas, sabe? Uma coisa, assim, muito maluca, assim, será que eu tô ficando louca, né, já? Mas amém, Senhor, é pro Senhor, sabe? É só isso que eu penso. Meu Deus, mas é demais o que Deus tá fazendo. É incrível, amiga, não tem como não ver que é Deus. É. E continua, persevera. E passou rápido, viu? Passou, não morri. Não morreu. Tô bem. Venha mais vezes, viu? Amém. Não é difícil. Então tá, a gente crê que de alguma forma, com certeza, o Senhor falou contigo. Amém. Assim como Ele ministrou nas nossas vidas, né? Queria te incentivar. Pega tudo isso que o Senhor falou, cada chavezinha que a Rô ministrou no nosso coração nesse tempo e coloca em prática. E como ela falou, se esse evangelho não surtir efeito na tua vida, se você ler, se você praticar, se você buscar e não surtir efeito, nós rasgamos a nossa Bíblia. Porque nós cremos nesse evangelho poderoso. Nós temos visto há anos ele transformando vidas, ele mudando histórias, ele mudando gerações, como a Rô falou. Daqui a pouco você veio de uma geração lá totalmente conturbada. Pais, um lar disfuncional, uma família sem futuro, sem perspectiva de um futuro. Mas a partir de ti, Deus pode mudar tudo. Os teus filhos não precisam viver a mesma coisa. Você não precisa viver as mesmas coisas dos teus pais. Você pode fazer diferente em Cristo. Em Cristo. João 15 fala isso, né? Sem Ele nós nada podemos. E João, mesmo texto, fala que há poder em permanecer. Nós devemos permanecer nele, permaneça no processo. De novo, sinto que eu estou falando para alguém. Permaneça nesse processo, não fuja do Senhor. Não tente o caminho mais rápido, não tente o mais fácil. A porta continua estreita. Exige de nós renúncia à morte, mas vale a pena. Se nós olharmos para trás e víssemos onde estaríamos sem Cristo, com certeza não seria nem comparado onde estamos hoje. Então permaneça. Pega esse episódio, compartilha aí na tua timeline, compartilha nos teus contatos. Seja você também canal do Senhor nesse dia por onde você passar. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Beijo.